Rússia e Ucrânia, vocês já imaginaram como isso pode mexer com o teu bolso? Vocês já imaginaram que impacto no mercado financeiro mundial isso pode trazer? Meu nome é Fernando, eu sou assessor de investimentos e estou aqui para tentar explicar um pouquinho e desvendar um pouco dessa história que temos acompanhado aí, principalmente nos últimos 2 meses, né? Bom, de forma meio que sucinta, o que está acontecendo? O mundo está assistindo ultimamente uma situação grave que vem, principalmente nos últimos 45 dias, 30 dias, se agravando à medida que as ameaças que o presidente Vladimir Putin da Rússia tem feito em relação à sua entrada a qualquer momento na Ucrânia. Essa história vem de tempos lá de trás, né? Isso aí tem a ver muito com a parte geopolítica e principalmente com a autonomia econômica que a Rússia está querendo ter. Há muito tempo, desde 1990, a Rússia veio perdendo uma boa parte da moral que ela tinha em relação às grandes potências, né? Então, os Estados Unidos, principalmente de 95 para cá, assumiu uma postura de liderança nesse tema e a Rússia acabou ficando para trás. Então, muito dessa situação aqui acaba querendo dizer que o quê? Que a Rússia está querendo novamente se impor e se colocar realmente como uma segunda grande potência. E, pelo que tudo indica, eu acho que nesse tempo todo ela se armou muito bem, ela se preparou muito bem para realmente premeditar uma situação que agora está acontecendo para falar o seguinte: olha, estou aqui de volta. Bom, então vamos rememorar um pouquinho o que aconteceu de 2014 para cá. Então, naquela época, em 2014, vindo de um movimento que era étnico, meio étnico, porque essa região da Crimeia, que fica costas do Mar Negro, acabou sendo retomada pela Rússia por questões de pura afinidade. Algumas cidades, principalmente Donetsk e Gdansk, acabaram voltando para o território russo por uma questão simples de que eles não se habituavam aos modelos que a Ucrânia, como o resto do país, queria impor-los. E dessa forma acabaram voltando para a Rússia. Essa aproximação da Rússia em relação à Crimeia, principalmente uma parte, né, da Ucrânia, se deu por 2 motivos. O primeiro deles é porque, geograficamente, como eu disse no começo, a Ucrânia fica como um divisor de águas e servindo de um escudo entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, entre a Rússia e o resto da Europa. Nessa situação, a OTAN e os países aliados, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e outros mais, acabaram se unindo e fazendo com que a tentativa de paz naquela região se desse até o mais longo tempo possível, porque na realidade o que a Rússia queria era, do lado econômico, fazer com que os gasodutos que passam pela Ucrânia chegassem através dela, né, para a Europa, para o resto da Europa, porque isso aí representa uma economia de praticamente 2 bilhões de dólares ao ano para a Ucrânia, e aí a Rússia estava querendo realmente tomar parte desses valores aí. E dessa forma o Putin começou aos poucos, desde 2021, quando houve um movimento no Mar Negro por parte dos americanos, a se sentir incomodado e perceber que os Estados Unidos estavam entendendo o que a Rússia estava querendo naquele momento, que era justamente o que está acontecendo agora, essa invasão que aconteceu nessa madrugada aqui no Brasil. No Mar Negro, essa região do sudeste da Ucrânia é uma região onde há uma profunda conexão étnica, tá? Então foi por isso que aconteceu o seguinte: acabaram se tornando ali 2 repúblicas diferentes dentro do mesmo país. Então ficou a República da Crimeia, né, e a República da Ucrânia, de uma forma não reconhecida pelo resto do mundo, porque afinal de contas eles fazem parte do mesmo país. De qualquer forma, a parte que ficou sendo chamada de separatista acabou se adequando mais ao modelo russo e acabou, de uma certa forma, se unindo à Rússia e fazendo com que esse movimento não fosse só de dentro da Rússia para a Ucrânia, fosse de dentro da própria Ucrânia para o resto do país. Então, agora trazendo para os dias de hoje, tá? O que aconteceu na realidade? Houve uma invasão que, no primeiro momento, a Rússia disse que seria só nessas cidades separatistas, de uma forma que se criasse definitivamente o elo e o reconhecimento de que essas seriam cidades da Rússia. Aos poucos foi se vendo, pelos ataques que eles fizeram desde ontem à noite, que isso não foi na realidade o que o Putin estava querendo dizer. Ele acabou entrando em situações muito piores, como a capital,
né, da Ucrânia, que é Kiev, dizendo que iria atacar os locais de redutos militares, acabou já, pelo que a gente ouve de relatos dessa tarde, incluindo aí civis, e muita gente aí acabou já praticamente perdendo vidas, e isso aí pode aumentar muito, pode acontecer uma coisa muito pior. Do lado ocidental, a OTAN, os Estados Unidos, eles têm praticamente um sentimento de que não vai haver invasão ou de que não vai haver um tipo de retruco desses países em relação à Rússia, tá? Eles vão de qualquer forma tentar, na forma da democracia e da conversa, fazer com que o Putin cesse esse ataque, que de uma certa forma, como eu falei no começo, foi praticamente só para mostrar que a Rússia voltou para o jogo, e vai tentar, diante das várias e várias medidas aí de sanções econômicas principalmente, né, vai acabar vindo aí tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, como do resto do mundo praticamente, que não aprova de forma nenhuma esse ataque, uma série de sanções, e com isso a economia da Rússia vai dar realmente uma enfraquecida, e por consequência vai acabar enfraquecendo boas partes do mundo aí, tá? Primeiro, porque a Rússia é um grande produtor de cereais e grãos, ela exporta muito para a Europa, então isso aí vai acabar ficando debilitado, tanto do lado do importador, que vai ficar sem muita matéria-prima para fazer seus produtos, como do lado do exportador, que vai acabar não tendo mais receita disso que exportava. Ou seja, para variar, mais uma situação em que os dois lados vão ser atingidos de forma muito forte. A terceira situação é aquela que a gente viu hoje, essa bagunça nos mercados mundiais hoje, principalmente o petróleo, uma alta muito forte, aí de mais de 10%, ultrapassando a barreira aí dos $100. A Rússia hoje, a gente não pode esquecer que o território russo é o terceiro maior produtor de petróleo e gás no mundo, apenas atrás dos países árabes e dos Estados Unidos. Então é óbvio que o petróleo encarecendo, tudo que vem como derivado dele acaba encarecendo também, e os países vão acabar tendo problemas de repassar o custo de tudo isso para a economia, e isso gera inflação e uma série de outros problemas. Dessa forma, pessoal, o que a gente pode falar aqui, infelizmente, bastante entristecido, é que a gente vai passar por algum momento aí de bastante dúvida em relação aos ativos financeiros. Pode afetar de forma direta bolsas, juros, câmbio, commodities, tudo que a gente vê no mercado todo dia, e que já não bastasse aí as situações causadas aí pela pandemia, agora a gente volta aí em mais uma situação em que o país, o mundo, tudo vai ficar à deriva em relação a essa nova situação. E é uma situação realmente à deriva, porque a gente não sabe dizer até que ponto Vladimir Putin vai autorizar uma invasão total, como tem sido dito agora à tarde, né, à Ucrânia, o que sim, aí sim comprovaria que realmente o que ele queria era só um pretexto para poder entrar de uma vez por todas na Ucrânia e dominar aquele país, ou se em algum momento ele vai se sentir satisfeito e ter deixado a marca dele, e daí para frente passar a fazer a parte de negociações que a gente já conhece bastante. Então, pessoal, é isso. De uma rápida forma, eu quis passar para vocês um pouquinho dessa confusão toda que a gente está vivendo, e vamos para frente. Então é isso, gente. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, entrem no nosso canal, compartilhem, e qualquer coisa nós estamos aqui para tirar suas dúvidas e seguirmos juntos. E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, obviamente.